Gênesis 30. Vamos ler a partir do... Não dá para ler tudo, senão... Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Bom, vamos ler a partir do 26. A partir do 25. Amém? Olha só o que diz a palavra do Senhor. E aconteceu que quando Raquel teve a José, disse Jacó a Labão: deixa-me ir, que me vá ao meu lugar e à minha terra. Dá-me os meus filhos e as minhas mulheres, pelas quais te tenho servido, e ir-me-ei, pois tu sabes o meu serviço que tenho feito. Amém? Jacó quer voltar para a casa dele. Então lhe disse Labão: se agora tenho achado graça aos teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Olha só. E disse mais: determina-me o meu salário. Determina-me o teu salário. O que você quer receber? Que tu darei. Então lhe disse: tu sabes como te tenho servido e como passou o teu gado comigo, porque o pouco que tinha antes de mim é aumentado até uma multidão, e o Senhor te tem abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar por minha casa? E disse ele: o que eu te darei? Então disse Jacó: nada me darás. Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho. Se me fizeres isto, passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados, e todos os morenos entre os cordeiros, e os malhados e salpicados entre as cabras, e isto será o meu salário. Assim testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres e o meu salário estiver diante da tua face. Tudo o que não for salpicado e malhado entre as cabras, e o moreno entre os cordeiros, ser-me-á por furto. Então disse Labão: oxalá seja feito conforme a tua palavra. Amém? Eles estão fazendo um acordo aqui. Jacó, ele serviu 20 anos, né? Gênesis 31, 38, né, meu amor? Ele serviu 20 anos na casa de Labão. 14 anos pelas mulheres e 6 anos pelo gado, pelas ovelhas. Eles estão fazendo aqui um trato. Jacó fala assim: olha, está na hora de eu começar a receber a minha herança, trabalhar para mim conquistar as minhas coisas. Quando eu hei de ter o meu fruto do meu trabalho? Aí Labão fala: ó, pede o que você quer. Ele fala assim: ó, vou pegar toda ovelha malhada, salpicada, e os morenos dos cordeiros vai ser meu, e somente o que for gerado vai ser meu, os outros das outras cores é seu. Vou pegar só aqueles que você não quer, e daí vai ser gerado e eu vou fazer o meu rebanho. Ele concordou aqui. Ele falou assim: ó, oxalá seja conforme a tua palavra. Ele concordou com a palavra. Mas olha só o que ele fez. Olha o 35. E separou naquele mesmo dia os bodes listrados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, tudo em que havia brancura, e todo moreno entre os cordeiros, deu-os nas mãos dos seus filhos. Labão concordou com a palavra, mas correu lá no rebanho, separou tudo que Jacó tinha feito e deu para os filhos dele. E pôs 3 dias de caminho entre si e Jacó. E Jacó apacentava o resto dos rebanhos de Labão. Eu não sei o que sobrou aqui para Jacó.
Mas Labão concordou e tudo aquilo que Jacó falou, ele foi lá e tirou do rebanho e levou para os filhos de Labão. Você entendeu? Deixou Jacó sem nada. Como que ia criar listrados e malhados se não havia nenhuma daquelas ovelhas lá? Não sei se você já teve animais, se você conhece bem essa área. Pode até acontecer de nascer, porque puxa dos pais também, né? De vir uma cor diferente de um animal, vir uma cor diferente de um gado. Pode acontecer, mas é raro. Você pega os animais puros, dificilmente vai sair de alguma outra cor. Mas olha a estratégia que Jacó teve, queridos. Aleluia. Então tomou Jacó varas verdes de álamo, e de aveleira, e de castanheiro, e descascou nela riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia. E pôs essas varas que tinha descascado em frente do rebanho, nos canos e nas pias de água, aonde o rebanho vinha a beber, e conceberam vindo a beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Amém, queridos? Então separou Jacó, daí Jacó vai separar aquelas crias dos rebanhos, que aquela era o salário dele. Queridos, a ficha não cai mesmo, às vezes lendo isso daqui, passando por cima. Por muitas vezes eu nem entendi o que significava isso daqui. Por que ele foi descascar canas? Por que aconteceu tudo isso? Qual que é o sentido disso? Sabe qual que é o sentido, queridos? É a fé que projeta o milagre. Esse é o sentido. Amém? A fé que projeta o milagre. O Senhor, Ele vai te dar inspiração e estratégia. Ele quer que você se mova, não pelas suas feridas, nem pelas suas frustrações. Amém? O Senhor, nós não temos que semear, queridos, os nossos traumas, as nossas feridas, as dores. Nós temos que semear a essência. Amém? Aleluia, botei isso como glória a Deus, aleluia. Os anjos estão cantando. Aleluia. Queridos, ele teve uma estratégia quando nada estava dando certo. O cara trabalhou 20 anos da vida, não tinha família e os filhos, mas não tinha porção nenhuma. Viu cara, ele enganou o irmão e teve uma aula de enganação pelo sogro. Ele passou na escola de Labão 20 anos sendo enganado. Ele mesmo fala aqui um pouquinho para frente, que o pai, falando para Raquel, seu pai mudou meu salário 10 vezes. Não, agora é esse aqui que vai ser o seu salário. Ia lá e mudava, estava dando, porque o Senhor abençoava. Ele carregava a promessa. Amém? Você está compreendendo? Você carrega a promessa. Você tem uma essência que pode mudar situações. Só que você tem que se projetar. Você tem que ir atrás. Eu vou crer na palavra que me foi liberada, vou restituir. Vai ser restituído. Tudo melhor, tem que sair o velho para entrar o novo. No fim é uma linda história, mas passando é difícil. Passando só você sabe, certo? Passando é só você e Deus. No final vai ser um lindo testemunho. Mas você, na hora que você está passando, você tem atitude para tentar algo diferente? Ou você entrega os pontos? Você vai entregar os pontos? Nós somos postos à prova. O Senhor quer gerar em nós a fé que opera o milagre. O Senhor quer gerar em nós uma atitude que vai mudar situações. Ele muda a matéria. Ele faz o inexistente existir. Ele é um Deus criador, queridos. É esse Deus que nós servimos. Nós temos que se apoderar.
A força é na marra, os céus é tomado à força, o reino é tomado à força. Amém? Nós somos postos em situações, queridos, que vai custar tudo nosso, que vamos ser exprimidos, que vamos ser, sabe, amassado. É nessa hora que vai ser produzida uma fé que opera o milagre. É nessa hora, as grandes coisas vêm de grandes crises. Dá pra gente crer nessa palavra? Começou a ser transformado as ovelhas, cara, olhando para umas canas, porque ele operou a direção que o Espírito deu. Não fazia nenhum sentido, mas ele teve fé, ele teve uma estratégia. Você entendeu? Deus deu uma visão para ele. Ei, queridos, visão é o que você carrega por dentro. Visão vai muito mais além do que aquilo que seus olhos veem. Amém? Você tem que guardar as janelas da alma, ouvido, para não desviar a sua visão. Sua visão é o que Deus está gerando em você. A visão de Deus vai muito mais além do que a sua. Você entendeu? Deus, ele vai, queridos, matar os seus sonhos, para projetar os sonhos deles, que são muito maiores. Sabe, eu estava ali pensando, se Jacó, ele enganou o irmão, mas se ele não enganasse o irmão, ele não ia conhecer Rebeca. Olha como que mas Deus queria que ele fizesse? Não. Mas no meio do erro, Deus conseguiu ainda transformar situações. Porque ele era um cara que ele tinha fé. O irmão dele vendeu a sua promessa, a primogenitura, para um prato de lentilhas. Ei, queridos, qual dos irmãos nós somos? Esaú não enganou ninguém, mas a primogenitura para ele não valia um prato de lentilhas. Agora Jacó, queridos, teve uma visão do céu. Ele correndo do irmão teve uma visão do céu. Tudo que ele via, ele cria. Ele teve um sonho que a escada estava, e eu peço ao Senhor, Pai, que esteja uma escada aqui nessa noite. Que os anjos do Senhor subam e desçam. Se ele está subindo, quer dizer que ele já está aqui. Que subam e desçam, em nome de Jesus, que operem. Eles são ministros dos céus. Nós é para ser o povo mais doido da terra, queridos. As maiores loucuras estão na Bíblia. Amém? Anjos, sobrenatural, mar abrindo, pessoas transformadas. Eu vou começar a lamber o dedo e tacar no ouvido do surdo. Vou começar a cuspir no chão, fazer lodo e passar no cego. É o que Jesus fazia. Mas nós estamos com essa mente. Se eu começar a fazer isso, vocês vão falar assim, vocês vão olhar se está acontecendo, ou vocês vão olhar, está endemoniado? O que nós como igreja estamos avançando? Você entende que Satanás, ele muda o nosso foco. O mau linguajar corrompe os bons costumes. Essa palavra o Senhor tem falado comigo há semanas. O mau linguajar vai mudar a sua visão. Se você ouvir pessoas que não têm a mesma visão que você, que não são mais amigos de Deus do que você vai sempre retroceder. Ande com pessoas que amam mais a Deus do que você. Ande com pessoas mais doidas por Jesus do que você, queridos. Assim que você vai ser edificado. Não se assente nas rodas dos escarnecedores, nem se aconselhe com os ímpios. Amém? Não mude a visão. Não mude a visão, não mude o testemunho interior, não mude a sua fé. Você carrega a promessa. Labão era abençoado por causa de Jacó, queridos. Porque ele carregava a promessa. Você entende que, cara, (43), por favor. E cresceu o varão em grande maneira, e teve muitos rebanhos, e servas, e servos, e camelos e jumentos. Amém, queridos? E cresceu o varão em grande maneira, e teve muitos rebanhos,
E cresceu o rebanho, precisa de gente para cuidar. Daí cresceu os servos e as servas. Aí o servo e a serva precisa de camelo, né? 3 dias de distância, um rebanho do outro. Daí vai comprando, crescendo em camelo. E vai crescendo em jumento para carregar alimento, para fazer tudo. Sabe, queridos? O Senhor nos dá uma semente, às vezes é uma sementinha de mostarda. Se você não tem aquilo como precioso, se você não fala assim, olha, Deus me deu, eu não abro mão. Você entende? Eu me lembro agora de Samá, que os filisteus entraram na terra fazendo arruaça, ele defendeu um campo de lentilhas, que não significava nada para ninguém. Campo de lentilhas ninguém queria, mas para ele era precioso, o Senhor me deu. Com a espada ele derrubou 600 homens. Ei, queridos, qual que é o valor que a Bíblia quer trazer para nós? Sabe o que? Porque tem algo que precisa gerar, precisa romper. Eu estou com um negócio assim que Deus vai estourar a tampa da panela a qualquer hora. Que algo está para acontecer. E às vezes o que precede, né, antecede o nascimento são dores. Dores de parto. Às vezes estamos nas dores, mas a nossa fé tem que... A hora que nascer, o próprio Jesus falou que a hora que a criança nasce, você não leva em conta o tempo de dor. Pela alegria. Pela alegria. Quando você passar por isso, a alegria da conquista, seja do seu sonho qual for. Está precisando de rebanho? É isso que ele vai gerar. Mas tenha fé, descasca as varas. Projeta quando você não tem... Nada está dizendo que vai acontecer. Projeta, se esteja gerando a sua fé. Para os outros é loucura, mas você está gerando em Deus. Ele que está vendo a sua vida. Ele que vai te recompensar. Sabe, queridos? Aí vem a criança. E pela alegria faz você esquecer de todas as dores. Mas no meio das dores vem as propostas. Vem as facilidades, não muda, não precisa, para que isso? Vou desistir. As acusações são todo o tempo, com todo mundo. Todos os irmãos no mundo inteiro passam pelas mesmas aflições. A palavra diz. Amém? Se puder colocar Atos 2... Queridos, a visão você carrega, a visão é uma semente, a visão que você tem, você semeia sem perceber. Aquilo que está dentro de você é semeado por onde você passa, sabe? Por isso a gente tem que sempre guardar a nossa visão em Deus, semear das coisas que o Senhor tem gerado, para a gente edificar pessoas, amém? Olha só, olha o que o Senhor diz no 17, por gentileza, 2:17. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonhos. O quão importante é você ter uma visão. Quão importante é você ter um sonho em Deus, queridos. Quão é importante o que Deus gera em você. Se Deus te contou uma verdade, não importa o que todo mundo diga, aquilo é verdade. O que você vive em Deus tem que cravar na sua vida, é testemunho para os dias difíceis. Amém? O que o Senhor quer, queridos, é gerar em nós essa visão de reino. É transformar a nossa moda, transformar-vos pela renovação da vossa mente. A gente tem que entregar um novo odre, tem que ver as coisas da forma que Deus quer que a gente veja, se projetar em Deus. A fé que opera milagres.
Se projete para ela. Amém? A fé vai operar milagres quando você se projetar para ela. Se projeta. Daí eu me lembro de Elias. Profetizou que ia secar, ia parar de chover, parou. E quando ele orou para voltar, ele foi lá 7 vezes, ele subiu ao monte para orar. E por 7 vezes ele fala para o moço dele, vai lá e olha. E não tinha nada. Elias orou 7 vezes, perseverando, e nós na primeira desiste. Se fosse eu já tinha ido embora. Ah, Deus, você não olha para mim. Ah, Deus. Queridos, Deus se move por fé. Sabe aquela viúva que ficou persistindo no juízo injusto lá, que não temia nem a Deus e nem aos homens? Pela importunação, ele julgou a causa dela. Os céus tem que ser, queridos, tem que ser exprimido, tem que ser uma conexão. Você tem que gerar uma sede, uma fome pelos céus e não se saciar. Sabe? É essa fé que Deus quer ver em nós. Não está acontecendo nada, mas eu já estou glorificando. Já estou te agradecendo pelas vendas que vai acontecer esse mês, Senhor. Não vendeu nada ainda, está no último dia. Vai vender tudo para o mês inteiro. Deus é o nosso Deus que se importa com os seus planos e sonhos. Eu estou falando da parte financeira porque era o que Jacó estava vivendo. Mas quão importante é a finanças para um pai de família. E algo que às vezes a gente pouco estuda, pouco conhece, e ainda o pouco ensinamento que é semeado, a gente rejeita porque acha que está falando de dinheiro, não é para mim. E você paga as contas como? Você enche a sua geladeira para os seus filhos como? Como que você enche a despensa? Como que você paga água, luz? Cuida bem do seu dinheiro, cuida bem das suas finanças. Se o Senhor está te dando, guarda, cuida, usa porque é necessário, semeia. O Senhor é um Deus que Ele, queridos, Ele quer que você não se cale diante da multidão. Bartimeu era cego, certo? A multidão, ele começou a gritar quando ouviu falar de Jesus. Quem ia resolver o problema dele? Eu quero uma conexão com ele. A multidão falou o quê? Vem, meu filho, vem, eu vou te conduzir. Você é cego, né, coitadinho, está aí largado. Cala a boca, fica quieto, cego, mundrungo. Mas ele não parou, cara. Você entendeu? Às vezes na hora da nossa luta, da nossa prova, a gente não pensa essas coisas. Por isso que tem que vir alguém aqui dar um chacoalhão em nós, cara. Para a gente aplicar a palavra, porque isso é a fé. Sabe qual que é a visão de Abacuque? Que ele fala, escreve a visão. Eu sempre falei isso, escreve a visão. É que o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé, essa é a visão. Escreve, o justo viverá pela fé. Se retroceder, a minha alma nele não se agrada. O Senhor está falando, o que o céu tem por precioso? O que o céu não valoriza? Aqueles que vendem a promessa, aqueles que entregam o chamado, aqueles que rejeitam a herança, a primogenitura. Agora aquele que sabe a importância, que quer tomar posse, que não abre mão, queridos, esse vai tomar posse, esse vai viver o milagre. Esse vai ser diferente. Esse vai alcançar grandes coisas, queridos. O Senhor não dá pérola aos porcos. O que Ele quer dizer? Ele não chama a gente de porcos. Ele está falando que Ele não vai dar coisas preciosas para aqueles que não dão valor. Ele vai dar coisas preciosas para aqueles que entendem o valor das coisas que Ele está dando. Você entende? Às vezes Ele dá um presente para nós, queridos. Sabe, a gente não usa. Não dá valor. Se Deus te der alguma coisa aí que você tem que gastar o negócio. Tem que gastar o negócio. Amém, meu amigo? E olha só no 39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que ainda estão longe, a todos quanto Deus nosso Senhor chamar. A promessa é para todos.
todos que querem tomar posse, todos que estão com sede, todos que estão com fome. Sabe, queridos? Mas demonstre a sua fome para Ele, não para mim. Demonstre para Ele, busque Ele, perturbe Ele. Acorde e durma falando nele, pensando nele, deixando Ele gerar os sonhos dele em você. Para de perder tempo com coisa que só rouba a nossa visão, que só nos distancia da promessa, que só faz o homem ser mais carnal. Eu quero usar das armas espirituais, eu quero falar em línguas, eu quero pedir ao Senhor para enviar os anjos, eu quero orar, eu quero profetizar. Que loucura que tem nisso! Isso é o que Deus quer de nós, isso é o que a Bíblia promete. Sabe, isso era para ser o natural, queridos. Aleluia. Eu quero orar por você. Amém? Vamos colocar de pé, o louvor pode subir, amém? Aleluia, Jesus. Quero orar por você aí no seu lugar mesmo, amém? Eu creio que está perto, queridos. As dores de parto já estão. Não é por acaso. Tudo eu tenho como um sinal de Deus. Sabe, tudo que é compartilhado, tudo que o Senhor fala, às vezes você tem que ser antenado para pegar. Falando de dores de parto, eu creio que algo grande vai acontecer. Mas vai acontecer para aqueles que estão buscando vão desfrutar. Aqueles que estão antenados vão desfrutar. Aqueles que estão sedentos vão desfrutar. Não é para observadores, é para filhos, para adoradores. O Senhor busca adoradores. Ele busca adoradores, queridos. E adoração é do seu jeito, mas é uma conexão com Ele, porque o ambiente responde à conexão da igreja. Você pode estar quietinho aí, mas você está falando com Deus. Mas se você está com o coração fechado, descredibilizando a palavra, ou perdido em outras coisas, a oportunidade passa por você. Eu quero contar uma experiência que eu tive essa semana. A minha filha estava indo para a escola, toda cheirosa, bonita, e eu falei: Senhor amado, guarda essa menina, Pai. Eu não podia levar ela, estava tudo sujo, que ia fazer uma pintura. Subiram na escada, pegar umas coisas. Falei: Senhor, guarda ela, Pai, acompanha ela, pelo amor de Deus, Pai. Espírito Santo vai com ela. Querido, vocês não acreditam. Vocês acreditam? Vocês são homem de Deus. Você acredita que um cachorro, cara, seguiu ela, esperou acabar a aula lá na frente da escola e voltou com ela para casa? Você acredita nisso? Ou eu estou ficando louco sozinho? Queridos, está iminente. Amém? Eu creio que grandes coisas vão acontecer. Amém? As dores estão aumentando. As dores vão aumentar uma hora que o nenê sair para fora, queridos, vai ser só alegria. Amém? Eu quero orar por você. Coloque a mão se você está com alguma enfermidade, queridos. Eu creio muito num tempo de cura. A palavra, ela não envelheceu. A palavra é viva. O dia do Senhor é hoje. Amém? O dia do Senhor é hoje. É o Deus já. Aleluia. Mas você tem que crer que o próprio Jesus não realizou muitos milagres na sua terra e na sua parentela, porque não respeitaram e não honraram o que ele carregava. Então, se você tem o profeta, eita glória, se você tem o profeta, todos nós somos servos. Olha só, todos nós somos servos. Mas a Bíblia diz que quem recebe um profeta, na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Se você recebe as pessoas de qualquer jeito, não honra ninguém, aí vai ser difícil. Mas se você honra, se você recebe, se você crê na palavra liberada, você desfruta. Amém? Feche seus olhos, una a sua fé com a minha.
Amém? Não cruze mãos, não ponha mãos para trás, conecte-se com o Senhor, em nome de Jesus. Lembra de Bartimeu vendo? Ele perguntou para Bartimeu: o que você quer que eu faça? O cara era cego, mas ele queria ouvir do Bartimeu: eu não aguento mais ser cego, eu quero ver, em você está a minha cura. Aquela mulher do fluxo de sangue chegou se arrastando pela multidão que espremia, que não deixava ela se chegar, mas tocou nas vestes, crendo: somente se eu tocar serei curada. Creia, essa é a chave da porta que você precisa. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, papai, eu destruo toda e qualquer enfermidade, Pai. Todas as dores vão embora agora em nome de Jesus. Joelhos, costas, colunas restauradas, ombros, Pai, pés, tornozelos, em nome de Jesus. Pai, vai restaurando a medula, vai restaurando os rins, os órgãos, Pai, em nome de Jesus, papai. Que os ossos venham estar firmes, fortes, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo, eu destruo todo o câncer, Pai, toda espécie de males gerado por Satanás, eu destruo nesse momento em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu declaro sobre a sua vida uma visão do céu. Que você guarde essa visão que o Senhor vai te dar, por menor que seja. Guarde essa visão. Guarde a palavra. Tenha por precioso que o Senhor entrega nas suas mãos. Amém. Adore agradecendo ao Senhor. Adore agradecendo, tomando posse. Descasque as canas diante das ovelhas. Descasque a cana diante do rebanho, para ele ser gerado. Amém.